Amém, irmão Denis, pode orar. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos pelo despertar de mais um dia e podermos estar, Senhor Deus, nesse seleto grupo que também está buscando, Senhor Deus, a Ti, não, Senhor Deus, pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, e nos aproximamos com a certeza, Pai, de que o Senhor nos dirigirá, que o Senhor se manifestará, Senhor Deus, através da Tua palavra, da Tua serva, que escreveu, Senhor Deus, esse livro há muito tempo, mas que ele está ainda, Senhor Deus, em fase de vigência, porque Tu és um Deus que prevê as coisas, que fala antecipadamente. Fica conosco, dá-nos a tua sabedoria, teu entendimento e a luz que necessitamos, Pai. Muito obrigado por tudo, que todos tenham um proveito excelente e que nós possamos, ó Senhor Deus, estar a cada dia entendendo mais e nos aproximando mais das verdades. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, grande conflito. Minha linda, a Vera vai ler primeiro o Êxodo 25. Ah, sim. Vamos, Vera. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira da cássia. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de onix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira da cássia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundarás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira da cássia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltados para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira da cássia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também farás moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. De fronte da moldura
estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira da acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes. 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor. E 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. E um botão debaixo de 2 hastes que saem dele. E ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. E ainda um botão debaixo das 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Amém. Aqui são as instruções que o Senhor deu para o santo, construção do santuário terrestre, né? Modelo santuário celestial. Alguém tem algum comentário antes da Lila começar a ler? Eu, por acaso, gostaria de fazer um. Vocês já repararam ao pormenor que Deus vai para que as coisas sejam feitas? Detalhes, né? Tu quer dizer, né? Aqui na nossa Exato. linguagem. Uhum. Sim. Nós também podemos dizer detalhes, mas o pormenor para nós é mais profundo. É tão detalhista o nosso Deus, tão... vai até o mais ínfimo pontozinho, para poder explicar como é que as coisas devem ser feitas para honrar o seu nome. Ora, se Deus fez o santuário, e se o santuário é um exemplo para nós, porque nós seremos o santuário do seu Santo Espírito, com Deus não será também pormenorizado com a nossa vida, Com certeza. com aquilo que nós devemos fazer para poder honrá-lo, e nós podemos realmente ser esse vaso de honra para a sua honra e glória. E que as pessoas vejam realmente uma grande diferença entre aqueles que têm a Cristo, que têm a Deus, em que o Senhor habita neles, e aqueles que realmente não conhecem, não sabem quem Ele é, e aqueles também que o desprezam. Sim. Aqui a gente, no 23 a gente vai começar a entrar na questão dos detalhes de cada compartimento, né? E o significado de cada um e a referência que ele faz, apontando para Cristo também. E a questão de ser um Deus tão detalhista, cuidadoso, a gente vê como é um Deus organizado, tudo em ordem, né? Uhum. Uma das coisas que nós precisamos compreender muito bem, por que que ele pediu esses materiais e, vamos dizer assim, como ser fabricado, a maneira, o modelo, porque Cristo é o nosso modelo e ele veio do céu, como Cristo disse, o pão verdadeiro é o Pai que manda do céu, é Ele mesmo. Então, quando nós vemos que todas as coisas que Deus pediu para fazer era para seguir conforme o modelo no último verso que a irmã leu, veja bem, nós precisamos estar a cada dia vendo se estamos sendo reconstruídos, se estamos sendo refeitos, se estamos sendo recriados, segundo o modelo que Cristo se apresentou aqui na Terra. É muito importante isso.
Amém. Mais alguém quer contribuir? Eu estava só a acrescentar aqui um pouco o que disse o Ténis, é de veras, realmente, porque o Senhor está a recriar uma nova mente em nós, está a recriar tudo de novo para podermos ser realmente esses vasos de honra, esses templos do Santo Espírito, para que Ele possa habitar e permanecer em nós sempre. Acho isso muito, muito bonito e muito interessante, como o nosso Deus é um Deus de ordem, precioso mesmo. Sim. A gente vai entrar aqui no grande conflito, onde tudo que vocês falaram é importantíssimo, mas aqui a gente vai falar realmente sobre o santuário, os compartimentos e a significação de cada um, né? Então a gente pode começar, né, Lira? Podemos sim. O grande conflito, capítulo 23, que é o que é o santuário. O texto que acima de todos os outros tornou-se tanto o fundamento quanto a coluna central da fé adventista foi a declaração: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8:14. Essas palavras eram familiares a todos os crentes na breve vinda do Senhor. Pelos lábios de milhares, foi essa profecia repetida com a senha de sua fé. Todos sentiam que suas mais luminosas expectativas e acariciadas esperanças dependiam dos eventos nela preditos. Foi mostrado que esses dias proféticos terminariam em outubro de 1844. Em comum com o restante do mundo cristão, os adventistas sustentavam nesse tempo que a terra ou alguma parte dela era o santuário. E eles entendiam que a purificação do santuário fosse a purificação da terra, sob os fogos do último grande dia. E que isso teria lugar por ocasião do segundo advento. Daí a conclusão de que Cristo voltaria à Terra em 1844. Mas o tempo preconizado passou e o Senhor não veio. Os crentes sabiam que a palavra de Deus não poderia falhar. Sua interpretação da profecia deveria estar enganada. Onde, porém, estava o erro? Muitos cortaram imprudentemente o nó da dificuldade, negando que os 2.300 dias terminassem em 1844. Nenhuma razão poderia ser dada para isso, exceto que Cristo não viera no tempo esperado. Argumentavam que se dias proféticos houvessem terminado em 1844, Cristo teria então retornado para purificar o santuário mediante a expurgação da terra pelo fogo. E uma vez que ele não apareceu, os dias não poderiam ter terminado. Aceitar essa conclusão era o mesmo que renunciar à contagem anterior dos períodos proféticos. Verificou-se que os 2.300 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor, no ano de 457 a.C. Tendo essa data como ponto de partida, verificou-se haver perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explanação de Daniel 9, 25 a 27. Às 69 semanas, os primeiros 483 anos do grande período de 23 séculos deveriam chegar até o Messias, o ungido.
O batismo e unção de Cristo pelo Espírito Santo no ano de 27 de nossa era cumpriram rigorosamente essa especificação. Na metade da 70ª semana, o Messias deveria ser tirado. Só um pouquinho. Três anos e meio depois de seu batismo, a primavera do ano de 31, Cristo foi crucificado. As 70 semanas, ou 490 anos, deveriam referir-se especialmente aos judeus. Ao extinguir-se esse período, a nação selou sua rejeição a Cristo por meio da perseguição a seus discípulos, e no ano 34, os apóstolos dirigiram seu trabalho para os gentios. Com o término dos primeiros 490 anos, separados do grande período de 2300, restavam ainda 1810 anos. Tendo como base o ano 34 de nossa era, os 1810 anos chegaram até 1844. E o anjo disse: então o santuário será purificado. Todas as prévias especificações da profecia cumpriram-se inquestionavelmente no tempo designado. Tudo ficou claro e harmonioso com esse cômputo, com exceção de, na ocasião, não ter sido visto nenhum evento que cumprisse a purificação do santuário a ter lugar em 1844. Negar que os dias tenham findado nesse tempo era envolver toda a questão em confusão e renunciar à posição que haviam sido estabelecidas através de infalíveis cumprimentos da profecia. Mas Deus estava guiando o seu povo no grande movimento adventista. Seu poder e glória haviam assistido à obra, e ele não permitiria que ela terminasse em escuridão. O desapontamento para ser difamada como excitação falsa e fanática não deixaria sua palavra envolta em dúvida e incerteza. A despeito de muitos haverem descartado o cômputo precedente dos períodos proféticos, negando a precisão do movimento nela fundamentado, outros não estavam inclinados a renunciar aos pontos de fé e experiência que eram sustentados pelas Escrituras e pelo testemunho do Espírito de Deus. Eles criam haver adotado legítimos princípios de interpretação no estudo das profecias, e que era seu dever apegar-se às verdades já descobertas e continuar o mesmo critério de pesquisa bíblica, com fervente oração, revisaram sua posição e estudaram as Escrituras para descobrir seu erro. Como não pudessem ver erro algum no cálculo dos períodos proféticos, foram levados a examinar mais particularmente o assunto do santuário. Eu acho que aqui está um exemplo que nós devemos seguir, né? Aliás, o nosso grupo está seguindo de estudar e não parar no tempo, temos que estudar e nos aprofundar. Imagina quanto o sofrimento deles de verem que não houve aquilo que eles tinham previsto. Em sua investigação, aprenderam que não havia evidência escriturística para apoiar a interpretação popular
de que a terra era o santuário. Descobriram na Bíblia, contudo, uma completa explicação do assunto do santuário, sua natureza, localização e serviços. O testemunho dos escritores sagrados era tão claro e amplo que punha o assunto além de todo questionamento. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, diz: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino. Ora, eu vou ler de novo. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terreno, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o cordeiro. Desculpa, eu errei aqui. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, o que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama santo. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. O santuário a que Paulo se refere aqui era o tabernáculo originado por Moisés, por ordem de Deus, como a habitação terrena do Altíssimo. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Foi a orientação dada a Moisés, enquanto no monte com Deus, os israelitas. Foi a orientação dada a Moisés, enquanto no monte de Deus. Os israelitas estavam jornadeando através do deserto, e o tabernáculo fora constituído de tal modo que pudesse ser transportado de um lugar para o outro. Entretanto, sua estrutura era de grande magnificência. As paredes eram feitas de tábuas perpendiculares, ricamente revestidas de ouro, e cujos encaixes da base eram feitos de prata. Seu teto era formado por uma série de cortinas ou coberturas, sendo as exteriores confeccionadas de peles e as interiores de linho fino, belamente trabalhado com figuras de querubins. Além do pátio em si, apresentava 2 compartimentos, chamados de lugar santo e lugar santíssimo, separados por uma rica e bela cortina ao véu, ou véu. Um véu similar cercava a entrada do primeiro compartimento. No lugar santo havia o candelabro localizado no lado sul do tabernáculo, com suas 7 lâmpadas para fornecer luz ao santuário, tanto de dia como de noite. Do lado norte ficava a mesa dos pães da presença. E diante do véu, que separava o lugar santo do Santíssimo, estava o dourado altar de incenso, e do qual a perfumada nuvem com as orações de Israel elevava-se diariamente à presença de Deus. No lugar santíssimo estava a arca, um cofre de preciosa madeira, todo revestido de ouro, e depositário das 2 tábuas de pedra, sobre as quais Deus inscreveu a lei dos 10 mandamentos. Acima da arca, formando a cobertura do sagrado recipiente, estava o propiciatório, uma esplêndida obra de arte,
encimada por 2 querubins, um de cada lado, toda feita de ouro maciço. Nesse compartimento, a presença divina se manifestava, numa nuvem de glória aparente entre os querubins. Amém. Depois do assentamento dos hebreus em Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salomão, o qual, conquanto em uma estrutura permanente e de maior escala, observava as mesmas proporções e era provido de modo semelhante ao anterior. Sob essa forma, o santuário existiu, exceto enquanto jazeu em ruínas nos tempos de Daniel. Esta é a destruição dos romanos, até a destruição dos romanos em 70 depois de Cristo. Esse é o único santuário que já existiu na Terra e do qual a Bíblia nos dá alguma informação. Paulo declarou ser esse o santuário do primeiro concerto. Mas o novo concerto não tem santuário? Voltando-se novamente para o livro de Hebreus, os pesquisadores da verdade acharam a existência de um segundo santuário, ou santuário do novo concerto, implícitas nas já mencionadas palavras de Paulo. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terreno. E o uso da palavra também determina que Paulo tenha antes feito menção desse santuário. Retornando ao princípio do capítulo precedente, eles leram: ora, a suma do que havemos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8, 1 e 2. Aqui é revelado o santuário do novo concerto. O santuário do primeiro concerto foi erigido pelo homem, construído por Moisés. O último foi construído pelo Senhor e não pelo homem. Naquele santuário, os sacerdotes terrenos realizavam seu serviço. Neste, Cristo, nosso grande sumo sacerdote, ministra à destra de Deus um santuário que estava na terra e o outro no céu. Ademais, o tabernáculo foi construído por Moisés, segundo um padrão. O Senhor ordenou-lhe, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo os fareis. E novamente foi dada a ordem: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Êxodo 25, 9 e 40. E Paulo diz que o primeiro tabernáculo era uma alegoria para o tempo presente e que se ofereciam dons e sacrifícios. Que seus lugares santos eram figuras das coisas que estão nos céus. Que os sacerdotes que ofereciam dons de acordo com a lei serviam de exemplo e sombra das coisas celestiais. E que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Está em Hebreus 9, 20 e 23, e 8, e Hebreus 8, 5 e 9, 24.
O santuário celestial, Lira, sim, assim, quando a gente lê esses textos, né, a gente, nossa, mas era tão óbvio pois que como então, que eles não entendiam, não é verdade? é, Mas é o mesmo que acontece conosco hoje, quando a gente estuda esses estudos que a gente fica assim, boquiaberta. Nossa, mas é tão óbvio. E como é que a gente como é não que a gente enxergava viu, isso, né? né? Como é que a gente não vê? Então, o preconceito, o ensinamento que foi fundamentado na nossa mente nos limita, né? Nos dificulta para a gente entender os novos aprendizados, né? Muitas vezes. Então a gente tem que pedir a Deus para limpar nossa mente, como a Belinha diz, né? Limpar nossa mente daquilo que está sedimentado lá anteriormente, para a gente poder entender realmente a vontade de Deus para nós hoje, né? É verdade. A gente fica realmente olhando como a gente pensa como é que eles não entenderam, mas hoje quantas coisas a gente não entende. E a luz vem no tempo certo. É, Deus não dá a luz quando tu não pode receber, né? Verdade. O santuário celestial no qual Jesus ministrava em nosso favor é o grande original, do qual o santuário, construído por Moisés, foi uma cópia. Deus pôs seu espírito, a gente pensando aqui, ó, o santuário construído aqui na Terra foi uma cópia, né? Imagina se ele era tão bonito aqui na Terra, como que não é o santuário do céu? Não dá nem para descrever. O santuário celestial, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original, do qual o santuário construído por Moisés foi uma cópia. Deus pôs. Lira, Foi? posso comentar só aqui uma coisa daquilo que vocês disseram? Com certeza. Se este santuário, que era um santuário feito com materiais, tinha que ser tão bonito e tão perfeito, nós somos o santuário ou seja, o templo, neste caso do Espírito Santo, o santuário. Então imagina como é que nós também não deveríamos ser. Imaginem o patamar, porque isto é Deus assim, justifica, parece muito, né? muito difícil, muito complicado, parece ser uma coisa muito exigente, mas se nós tivermos Cristo dentro de nós, que é o que nós precisamos, é ser semelhantes a Cristo, ter o seu caráter, ah, a beleza que nós não vamos ter. É verdade. Precisamos ter esta beleza. E isto refere-se ao quê? Aos pensamentos, aos atos, às palavras. Todas estas coisas têm que realmente ser totalmente transformadas, serem aquilo que Cristo era. Como a Belinha ainda falou há pouco, nós estamos sempre a falar da Belinha, não é? Porque é com ela que estamos a aprender estas coisas. É um dos três elementos que nós temos de ter, que é o ser como o bom samaritano, não é? O seu caráter. Sim, ter o poder. E ao facto de nós sermos assim, então seremos tão bonitos, tão espetaculares como esse santuário que está aqui a ser descrito. Mas, viu, Eu acho Vera? isto realmente. Diz-me. Quando Deus pediu para fazer o santuário, ele elegeu duas pessoas, uma da tribo de Dan e outra da tribo de Judá. Um era Uhum, Oliabdel, e aí o outro não me lembro. Aí é o seguinte, Deus capacitou essas pessoas, deu o espírito, vamos dizer assim, de trabalhar com sim. os Para materiais e com o modelo que Deus havia dado, para que eles o fizessem de acordo conforme haviam sido ditos e o modelo. Uhum, Agora, quando Cristo vem, ele mostra para nós esse modelo. Quando Cristo vem, ele mostra não só o modelo, mas como deve ser feito. E nós precisamos estar em suas mãos, nós precisamos estar sob seu comando, nós precisamos estar sob o seu espírito, como foi naquele santuário feito, para que para que eu e que você e que todos aqui que vão ouvir isso aqui, possa realmente ser um santuário feito de acordo com a vontade de Deus, conforme o modelo que é Cristo. É uhum. muito importante isso.
É isso? Mais algum comentário? Então, eu vou continuar. A habilidade artística empregada em sua construção era uma manifestação da sabedoria divina. As paredes tinham a aparência de ouro maciço, refletindo em todas as direções a luz das 7 lâmpadas do castiçal dourado. Olha só, ainda foi no sábado passado que o Adenis fez uma pregação sobre o santuário. E aí ele comentou essa parte, que o santuário não tinha janelas, não entrava luz de fora, mas ele era todo revestido de ouro. E o candelabro refletia nesse ouro, então ficava tudo iluminado ali dentro. Olha que coisa mais linda isso. E era uma beleza Imagina, indescritível. deve ser assim, nossa, é até difícil de imaginar. É A como mesma, Cristo em nós, sim, nós temos que refletir essa luz para o mundo. exatamente, essa é a significação. Eu não sei A se mesma, você. Desculpa, Olira. Não sim, sei sim, pode. se vocês estão acompanhando ali o chat, mas aí a Belinha fez a contribuição complementando ali para o Adenis que quem foi chamado para construir o santuário foi o Bezalel e a Oliabe. O Ariabe, é. Uhum. A mesa dos pães da propiciação e o altar do incenso reluziam como ouro polido. A belíssima cortina que formava o teto, ordenada, aliás, ornamentada, desculpe, é que eu peço desculpa porque eu tô com meus olhos, não tô conseguindo enxergar direito, então estou fazendo umas certas confusõezinhas. Tranquilo, Mas, ó, Lira, tranquilo. Ó, Lira, e para ti vai assim, ó, que o tabernáculo não haviam janelas, para que a nossa luz seja a que vem de Deus. Que a luz que tivesse lá, a luz que haveria lá dentro é só de Deus, não do homem, né? Não de fora. amém, isso mesmo. Nossa, uma boa contribuição. Não, eu tô lendo o que a Belinha está escrevendo. Ah, mas Vamos muito lá. bom, muito bom. A belíssima cortina que formava o teto, ornamentada de figuras de anjos em azul, púrpura e escarlata, aumentava a beleza do cenário. E além do segundo véu estava o santo Shekinah, a visível manifestação da glória de Deus, diante da qual ninguém, senão o sumo sacerdote, poderia entrar e viver. O incomparável esplendor do tabernáculo terreno refletia à vista humana as glórias do templo celestial, onde Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus. A morada do Rei dos Reis, na qual milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão em pé diante dele. Daniel 7:10. Esse templo pleno de glória do trono eterno, onde serafins, seus refulgentes guardiões, velam a face em adoração, poderia encontrar em qualquer magnificente estrutura jamais edificada por mãos humanas, senão um pálido reflexo de sua vastidão e glória. Contudo, importantes verdades relativas ao santuário celestial e à grande obra ali empreendida para a redenção do homem eram ensinadas pelo santuário terreno e seus serviços. Os lugares santos do santuário celestial são representados pelos 2 compartimentos do santuário terreno. Foi concedido ao apóstolo João uma visão do templo de Deus nos céus. Ali
Contemplou ele 7 lâmpadas de fogo ardendo diante do trono. Apocalipse 4, 5. Ele viu um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8, 3. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. Ali viu ele 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal dourado e o altar de incenso do santuário terreno. Novamente, abriu-se no céu o templo de Deus. Apocalipse 11, 19. E ele olhou para o lugar santíssimo, dentro do véu interior. Ali observou a arca do seu concerto, representada pelo sagrado recipiente construído por Moisés para abrigar a lei de Deus. Ok. Assim, Lira, sim, mais uma contribuição da Belinha, que ela diz que o Shekinah é a glória para onde Deus nos quer fazer chegar. E isso é Cristo em nós, a única esperança da glória. amém, Colossenses 1, 26, 27. amém, amém. Já passamos pela justificação, agora estamos na santificação e logo, logo alcançaremos a glorificação. Amém. Amém. A glorificação é na parte do lugar santíssimo. É realmente o último trajeto que é onde nós temos que alcançar. É onde acaba tudo, não é? Onde termina. É o isso último mesmo. compartimento, né? É o último onde está a arca, onde está tudo o que nós É onde sabemos está, dentro da arca. é onde está Jesus agora. Exatamente, com o Pai. Amém. No templo celestial, habitação de Deus, seu trono encontra-se estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual a humanidade toda é testada. Olha só. A arca que entesoura as tábuas da lei encontra-se coberta pelo propiciatório, diante do qual Cristo roga mediante seu sangue em prol do pecador. Assim está representada a união da justiça, da misericórdia, no plano da redenção humana. Somente a infinita sabedoria poderia idear essa união, e apenas o poder infinito poderia realizá-la. Essa é uma ligação que enche o céu todo de admiração e adoração. Os querubins do santuário terreno, contemplando reverentemente o propiciatório, representam o interesse com que a hoste celestial observava a obra da redenção. Esse é o ministério da misericórdia, para o qual... É um mistério, é um mistério. Ah, sim, li errado. Esse é o mistério da misericórdia para a qual os anjos desejam atentar. Que A Deus Belinha pode... Lira, desculpa, a Belinha comentou que a terceira parte, ou seja, a terceira porta é a vida. A primeira porta era o caminho, a segunda era a verdade e a última era a vida. Sim. Uhum. Esse é o ministério da... Ai, eu li de novo. Esse é o mistério da misericórdia para o qual os anjos desejam atentar. Que Deus pode ser justo ao mesmo tempo em que justifica o pecador arrependido e renova seu relacionamento com a raça decaída. Que Cristo pôde humilhar-se para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína e revesti-las com as vestes imaculadas de sua própria justiça, a fim de se unirem aos anjos que
que jamais caíram e habitarem para sempre na presença de Deus. Amém. 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 A obra de Cristo como intercessor do homem é apresentada na bela profecia de Zacarias, concernente àquele cujo nome é Renovo. Diz o profeta: ele mesmo edificará o templo do Senhor, elevará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote do seu trono, e conselho de paz haverá entre eles ambos. Zacarias 6:13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, pelo seu sacrifício e mediação. Cristo é tanto o fundamento como o construtor da Igreja de Deus. O apóstolo Paulo aponta-o como a principal pedra de esquina, da qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Diz ele: no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, de 20 a 22. Ele levará a glória. A Cristo pertence a glória da redenção da raça decaída. Através das eras eternas, o cântico dos resgatados será: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E a ele glória e poder para todo sempre. Apocalipse 1, 5 e 6. Amém. Lira, o Oi. seu trono é a nossa mente, onde ele quer reinar supremo, diz a nossa irmã Belinha. É isso mesmo. Amém. Amém. Por isso que nós temos que ter uma nova mente. A mente de Cristo. Por isso nos dê uma nova mente. E ele pode nos dar a mente dele. É, tenhas a mente de Cristo, né? Sim. E Ele tem, assentar-se-á. nós temos que ter, ele não pode dar, ele vai dar, ele tem que dar, porque de outra forma nós não temos hipótese alguma de Não lá é que estar ele, um dia. não é que ele tem que dar, ele já nos deu. Nós só precisamos Exatamente, eu agora ia dizer cuidar isto. dela. É, Uhum, exatamente. verdade. É receber, né? Só falta, precisamos só É. receber. É isso mesmo. É Para isso. isso, nós temos que crer. Sem crer, nós não vamos receber, Pela fé. porque é pela Sem fé. fé é impossível. Sem fé é impossível qualquer coisa. Isso. É. Para o último parágrafo. E assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono. Ainda não está ele no trono de sua glória. O reino de glória ainda não foi estabelecido. Somente após o término de sua obra como mediador, dar-lhe a Deus o trono de Davi, seu pai. Reino que não terá fim. Lucas 1, 32 e 33. Como sacerdote, Cristo está agora assentado com o Pai em seu trono. Apocalipse 3, 21. No trono, com o ser eterno e autoexistente, foi ele o que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E em tudo foi tentado, mas sem pecado, para que possa socorrer aos que são tentados. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Isaías 53, 4, Hebreus 4, 15, Hebreus 2, 18, 1 João 2, 1. Sua intercessão é a de um corpo ferido e macerado, de uma vida imaculada. As mãos feridas,
o lado perfurado, os pés traspassados, pleiteiam pelo homem decaído, cuja redenção foi adquirida a custo infinito. E conselho de paz haverá entre eles ambos. O amor do Pai, não menos que o do Filho, é a fonte de salvação para a raça perdida. Disse Jesus aos discípulos antes de deixar esse mundo: não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. João 16, 26 e 27. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5, 9. E no ministério do santuário de cima, conselho de paz haverá entre eles ambos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Acho que deu. Esse foi o primeiro versículo que eu decorei quando eu conheci a verdade, quando eu entrei para a igreja. Deu, acho que deu. Como é que está nosso tempo? Dá para ler mais um É seis, parágrafo. é 6:27. Sobre esses últimos parágrafos, a Belinha comentou que agora o Cristo deseja viver sua vida justa em nós, né? E através de nós. Então, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, diz Paulo, né? É isso mesmo. Isso mesmo. A pergunta, o que é o santuário? É claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme utilizado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo, construído por Moisés como modelo das coisas celestiais. E, em segundo lugar, o verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terreno apontava. Na morte de Cristo, terminou o serviço típico. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto. E como a profecia de Daniel 8,14 é cumprida nessa dispensação, o santuário a que ela se referia só pode ser o santuário do novo concerto. No encerramento dos 2.300 dias, não havia mais santuário na terra, por muitos séculos. Destarte, a profecia até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário celestial. Mas a mais importante questão, contudo, ainda está para ser respondida. O que é a purificação do santuário? Que houve tal serviço em conexão com o santuário terreno está declarado nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas poderá haver no céu alguma coisa para ser purificada? Em Hebreus 9, a purificação tanto do santuário terreno como do celestial encontra-se plenamente ensinada. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, com sangue de animais. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Hebreus 9, 22 e 23. Ou seja, com o precioso sangue de Cristo. Amém. Mais uma colaboração ali da Belinha. Ela diz que ele, o Senhor, né, ele quer curar os outros com as nossas mãos, abençoar os outros com a nossa boca. Aí aqui vem ali o terceiro item do que é necessário, né? Que ela nos ensinou que o conhecimento, a sabedoria, a palavra a gente já tem. Precisamos do poder, que é o Espírito Santo em nós, né? Agindo em nós.
nos fortalecendo, ajudando. E o terceiro, que O é espírito o samaritano. samaritano, né? Que é agir como Jesus agia. Então, realmente, Cristo em nós, esse espírito samaritano, a gente realmente vai estender a mão, vai ajudar, enfim, né? Isso é muito importante nos nossos dias, que é uma coisa que ninguém mais vê, né? O egoísmo, o egocentrismo, é, a maldade, a crueldade, está tudo tão grande que realmente os que hoje Cristo habitando e refletindo esse amor através desse espírito samaritano vai fazer uma diferença e vai atrair a muitos para Cristo, né? É verdade. É o amor ao próximo, né? A nossa lição da Escola Sabatina. O espírito samaritano. E preocupa porque está escrito que o amor de muitos, né, É. iria esfriar. Então, é algo realmente que a gente tem que estar clamando ao Senhor. Que não esfrie esse amor dentro de nós. Amém. Nós vamos parar por aqui. Paramos no parágrafo 25. Eu vou anotar aqui. Amém. Acho que ficaram quietinhos. Tem alguma intervenção para fazer, alguma colaboração? Não? A Denis tem alguma fala final? Quer contribuir? O Adenis teve que dar uma saidinha. Amém. Amém. Então a gente pode orar, né? Podemos orar, sim. Sim. Janice, faz essa gentileza? Faço sim. Tem horas que eu não consigo me liberar do que eu estou fazendo, mas agora é possível. Amorável Pai celestial, nós só temos, Senhor, a te agradecer por tão grande amor para conosco, manifestado em todas as coisas, mas de uma maneira especial no serviço do santuário. Amém. Santuário este aqui na terra que simbolizava as ações que são desenvolvidas no santuário celestial. E agora, com Cristo intercedendo por nós, o nosso coração se enche de gratidão e se rende diante dele, suplicando o perdão e a graça para vivermos e refletirmos a sua luz aqui na terra enquanto tu não voltas para nos buscar. Senhor, temos hoje um dia de preparação diante de nós, que tu possas estar conosco, nos dirigindo, impedindo que o inimigo crie barreiras e dificuldades para que possamos estar prontos e atentos para recepcionar o teu santo dia. Amém. Seja com todos que estão aqui, e as nossas famílias representadas, e que o teu Santo Espírito nos guie e nos dirige na continuidade desses estudos que tem sido uma bênção para cada um de nós. Pois Amém. nós te agradecemos tudo, Senhor Deus, por todos os instrumentos que tu tens usado para nos aclarar na nossa mente. E te pedimos que continues conosco, transformando o nosso coração, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu só fazer um comentário que ontem, né, quando acabou ali o estudo com o Miguel, eu fiquei assim pensando, né, Senhor, é tanta informação, é tanta luz, tanto conhecimento, que parece que, às vezes parece que o meu cérebro não fica tão sobrecarregado que dá até assim, lá no fundinho, um temor de não dar conta disso tudo, né? E o Espírito Santo, assim, manso e suave, com todo amor, trouxe aquela paz e, assim, todo esse conhecimento é muito válido e a gente vai precisar dele, com certeza. Mas, em primeiro lugar, eu estou falando isso para mim, tá, gente? O que eu preciso agora, Geórgia, está buscando é essa comunhão estreita com o Senhor, é esse poder do Espírito Santo, para primeiro ser eu
eu ser ter a semente de Cristo, ter esse Cristo em mim verdadeiramente, porque o restante vai ser, ele vai acontecer, porque é a obra do Espírito Santo, né? O que eu preciso é dele em mim. E quando eu tiver com essa plenitude do Espírito Santo agindo através de mim, todo esse espírito samaritano, tudo que o Senhor quer levar os outros através da minha vida, é o Espírito Santo que vai trazer tudo à mente. Assim, eu cheguei a ficar por uns momentos assim preocupada. Como que eu vou passar isso tudo? Como que eu vou ensinar aos outros o que eu estou aprendendo? Mas o primeiro é eu tenho que estar com o Senhor, eu tenho que estar com o Espírito Santo em mim, eu tenho que estar com esses três itens fundamentais que a Bíblia fala, que é o conhecimento que a gente já tem, o poder e o Espírito Samaritano. O restante vai acontecer automaticamente, porque é o Espírito Santo que vai fazer essa obra, é ele que vai operar todo essa missão que o Senhor tem para a gente, né? Então, em primeiro lugar, é a gente com Deus, é a nossa salvação, para eu poder salvar os outros. Aí eu lembrei de uma situação boba. Mas num avião, o primeiro eu tenho que me salvar para poder ajudar alguém, porque se eu estiver morrendo, como é que eu vou ajudar alguém, né? Era isso. Georgia, eu tenho um testemunho que não é meu, né? Foi de alguém que eu vi, que te posso adiantar para poderes ter um pouco mais de paz também no coração, porque eu sei que Deus já colocou paz em ti. Que é, havia um homem que até fez uma pregação espetacular, foi na pregação que eu soube isso, que ele contou uma história de um homem muito degradante, uma vida deplorável, que ele tinha conhecido a Cristo e abandonou. E levou um tiro e esteve hospitalizado, quase que morreu com esse tiro. Levou mais que um, mas uma das balas não tinha saído. E foi todo enfaixado. E este homem andava para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, a pregar, ali no púlpito, ali no sítio onde ele estava a pregar naquela igreja. E ele dizia, eu não fazem ideia, ele dizia tanto versículo bíblico, mas tanto versículo bíblico. Cada frase ele tinha um ou dois versículos bíblicos a dizer. E não lia uma só vez na Bíblia, porque ele não parava. Ele ia para um lado, falava, ia para o outro, falava, e depois contava a história, e depois voltava a falar, e depois voltava a pregar. E sabe o que é que ele disse no final, irmãos? Vocês estão a olhar para mim e devem estar super impressionados. Como é que eu sei tanta coisa da Bíblia? Pois eu vou-vos dizer, não sou eu que sei, é o Espírito que habita em mim que fala. E ele é que está a falar todas estas coisas. Irmãos, esse homem de que eu estou a falar, que teve um tiro e quase morreu, esse homem sou eu. E eu disse, Senhor, se eu sobreviver, eu só viverei para ti, e tu habitarás em mim, e eu não viverei para mais ninguém, senão só para pregar a tua palavra e fazer o que tu queres que eu faça. E este homem viveu assim. Ou seja, é possível. Se nós queremos, é mais possível, porque é isso que Deus quer de nós. É isto que Deus quer em nós e através de nós. De certa forma, a gente já levou um tiro, né? Porque nós já estávamos perdidos e mortos, né? Então, o Senhor nos trouxe a vida, então agora a nossa vida realmente é viver só para Cristo. Exatamente. Não temos que temer. Se nós querermos, não temos que temer. Isto baseia-se tudo na fé. Volta tudo ao mesmo. Fé. Se não temos fé, nada de Deus poderá fazer nada em nós, porque está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar-lhe de que forma? Não é que ele fique feliz por nós termos fé, não é isso. Ele não poderá atuar em nós se nós não tivermos fé. Porque quem não Sim. viu a Deus e crê, esse tem fé. E Deus aí poderá atuar em nós e através de nós, porque é isso que Ele quer. Desde que nós nascemos e fomos escolhidos do ventre da nossa mãe. Amém. Seguimos firmes, soldados de Cristo, essa última Amém. geração. Amém. Uhum, Amém. Preparados por ele. é isso. E para Amém. Ele, e para o mundo que E está a para perecer. ele. Amém, gente. Feliz sábado para vocês, então. E até Deixar. amanhã, os que entrarem amanhã à tarde. Não sei se a Belinha vai estar bem, mas a Zeliane já informou que ela vai estar trazendo ali um estudo de 144 mil que ela teve lá na São Paulo. Ela mandou, parece que é muito interessante. Eu vou ver, sim. Beijo, gente, no coração. Tchau, tchau. Belinha, melhoras, tá? Beijo. As melhoras para ti, Beijo. Belinha. Um beijinho. Deus fiquem bem. Até Deus mais. abençoe. Melhoras, Belinha. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Eu nem desliguei.